Olá, pessoal. Então, hoje é a nossa primeira aula da nossa disciplina, né? Então, vamos estar trabalhando com a disciplina do estágio 4, que é o estágio de culminância, então, né, de conclusão dos estágios e no último semestre do curso. Então, é um tipo de estágio que ele prevê uma atividade síntese dos estágios, né? Então, assim, eu vou passar a conversar com vocês um pouco sobre o plano de aula, nessa nossa primeira aula. O plano de aula não, o plano de ensino, né? E também o cronograma, né? As atividades previstas que vão ser abrangidas ao longo da disciplina, tá? Então, bom, a ementa do estágio, basicamente, né? Prevê a reflexão e crítica do processo de formação docente, né? Então, ela prevê que vocês promovam, desenvolvam reflexões, né, diante de uma postura crítica do processo de formação docente de vocês, ou seja, que consigam fazer relações e reflexões, análises sobre o processo teoria e prática, né? Então, sobre a vivência da situação prática da profissão, que nesse curso, no caso de vocês, se relaciona à atividade docente, né? A formação licenciada. Então, o objetivo geral da disciplina é preparar, né, os estudantes para o exercício autônomo da atividade docente por meio de uma autoavaliação do processo formativo, né? Então, tem essa perspectiva de ser uma atividade autorreflexiva, autoavaliativa, né? Das contribuições, dos limites, das dificuldades, né? Na vivência da prática pedagógica docente. Então, os conteúdos programáticos prevêem exercícios de reflexão e crítica sobre as atividades realizadas no estágio, atividades, então, de formação pedagógica, com aprofundamento de as temáticas que se destacaram durante o estágio. Então, que vocês busquem aprofundar temáticas que sejam, né, um tema maior e pode se desdobrar em alguns subtemas, né? Principalmente no estágio 3, que foi, então, de regência, né? E elaboração, então, de um trabalho, né, final, contendo essas reflexões, então, que a gente vai trabalhar no formato de um artigo. Tá? Então, depois também já vou estar conversando um pouco com vocês sobre o modelo desse artigo, que, né, vocês já vão estar tendo acesso, né, vou estar repassando para vocês já no início agora da disciplina. Então, o cronograma da disciplina, né, vão ser aí as 18 semanas, né, que são previstas no semestre, sendo 15 aulas, né. Então, nós vamos ir trabalhando, né, em cima do template, do modelo, né, de construção desse artigo, que vai ser a grande atividade que vai abranger na disciplina, né, que vai ser o objeto da disciplina mesmo, né. Então, nessa aula 1, vamos ter essa atividade de inicial, de conversa, apresentação da disciplina, né? E também depois vamos, então, passar para a atividade que é de definição já inicial, para vocês começarem a pensar sobre o tema o tema maior que vocês vão estar abordando, né, nesse trabalho final do artigo, tá? E aí, então, vamos na semana 2 discutir a questão da definição e delimitação do tema, do problema de pesquisa, né? Na aula 3, então, na semana 3, os objetivos de pesquisa, e aí, então, vocês vão ter a primeira atividade, né, que vão ser atividades processuais e contínuas de aprofundamento desse artigo até finalizar ele. Então, vai ser a atividade 1 já, para vocês entregarem, então, a parte da introdução do artigo com o tema, o problema e os objetivos, né? Então, lá no dia 1, até o dia 1 de setembro, já vai ser previsto vocês estarem definindo essas primeiras, né, e principais elementos para poder passar para as partes seguintes do trabalho. A semana 4, então, nós vamos discutir o referencial teórico, algumas bases de dados para vocês buscarem
para poderem estar, né, abordando e construindo esse referencial teórico. A aula 5 e a 6 vamos discutir sobre ética de pesquisa, né? Então, cuidados e questões éticas, né, na pesquisa social, na ciência humana. Né? Então, também sobre a questão do plágio, sobre a questão das citações, né? O uso de fontes e palavras e conceitos e discussões que não são de vocês, que devem ser referenciadas corretamente, citadas, né? E aí, na aula 7, então, vamos abordar a questão de como construir uma análise crítica com rigor, com qualidade, com compromisso ético, né? Então, como fazer uso de citações, como fazer essa construção de um trabalho de caráter científico com qualidade, usando citações, usando subsídio e amparo teórico, e também contemplando as análises e reflexões de vocês, né, sobre a prática, se posicionando e se colocando também nesse texto, que é esperado que vocês façam isso, né. Aí, então, no dia 30, até o dia 30/9 vai estar previsto, né, então, a entrega também da segunda atividade avaliativa, que vai ser da construção do referencial teórico de base de fundamentação do trabalho, né. A semana 8, então, já vamos passar para discutir metodologia, os métodos e tipos de pesquisa. A semana 9 e 10 vamos discutir sobre os resultados e análise de dados, como construí-los e organizá-los, né? Então, vamos discutir ao longo de 2 aulas, 2 semanas, essa questão de como organizar os resultados e as análises, que são realmente a parte principal do trabalho, né? A essência do trabalho, onde tu vai, então, explorar e desenvolver, né, o cerne do teu objeto, né, de tratamento ao longo dessa reflexão, né, no formato de um artigo. A aula 11, então, vamos discutir as considerações finais, como construir a conclusão do trabalho, concluir e encerrar. A semana 12, então, vamos deixar para últimos detalhes, né, que são aqueles elementos finais, né, então, de construir resumo, palavras-chave, organizar referências, né, revisar, retornar à introdução, porque como a gente faz a introdução no início, então, também é um processo que se faz, né, quando conclui o trabalho, então a gente vai olhar de novo, lembra, a introdução, porque às vezes tem coisas que se esperava, se previa fazer, né, inicialmente, que são contempladas na introdução, que não foram bem assim, foram sendo mudadas, né, o caminho às vezes vai sendo mudado, né, na pesquisa, que é próprio também do processo de pesquisa, né. Então, esses últimos detalhes, né, para deixar o trabalho redondinho, o trabalho todo fechadinho, né. E aí, então, na semana 13 e 14, nós vamos ter participações de alguns convidados que vão falar sobre suas pesquisas, como organizaram, né, os temas e as discussões dos seus trabalhos de conclusão, né, de concluir o curso. E aí, até então, a semana 10/12, então, 10/11, 10 de novembro, tá prevista a entrega da versão finalizada do artigo, né, na sua versão final, inicial. E aí, no dia 25/11, eu previ, então, um novo reenvio dessa versão final, assim, para se considerar que possam ter revisões depois de uma avaliação inicial, né, minha, nossa, né, por parte dos responsáveis da disciplina, né, de possíveis revisões, né, alguns ajustes que forem ser orientados, né, e orientados para vocês fazerem para essa versão final, né. Então, por isso que ficou previsto a atividade 13, depois um reenvio, uma possível revisão que possa vir da versão final. E na semana 15, então, da aula 15, questões, né? Então, vamos tratar sobre a finalização do artigo e a organização dos seminários, porque também, então, prevê que vocês apresentem esse trabalho, né, no formato de seminário. Então, a gente vai também passar a organizar isso, cada polo vai organizar, né, a data do seminário, para os alunos estarem apresentando, então, o artigo finalizado, né? E também depois a gente vai estar organizando como é que também vai se dar o caso de alunos que às vezes não estão vinculados a algum polo mais, né?
se vamos organizá-los de forma que eles vão ficar vinculados a algum polo mais próximo, ou vão participar à distância, ou como, né? E aí, então, na semana de 9 a 13 do 12, que seria a realização desses seminários, de forma que cada polo organize, né, o dia com os alunos ali do polo para estar apresentando o artigo para a turma, né? E, na medida do possível, também eu esperaria poder estar participando junto com vocês, né, ouvindo, pelo menos em alguns polos, as apresentações dos seminários, né? E os tutores então vão acompanhar, mas que eu ou algum professor do curso pudesse estar acompanhando, seria interessante nesse momento, né? Porque não há banca de avaliação, né? Como um TCC, mas é um espaço também de avaliar e ouvir vocês na culminância desse processo dos estágios e do curso também, né? Numa atividade de síntese, de reflexão sobre a ação, né? De vocês, tá? Então, basicamente, o cronograma é esse. Claro que podem sofrer algumas ajustes, né? Reorganizações de algumas datas, mas a proposta basicamente é essa, né? Então, vocês já vão estar tendo acesso já a esse cronograma, a essas atividades previstas, né? E se organizando também na disciplina, tá bom? Então, agora vamos passar a discutir algumas questões iniciais, né, de introdução da nossa disciplina, tá? Então, eu peço que vocês abram a atividade reflexiva sobre o que é pesquisar, que eu compartilhei com vocês no ambiente, e olhem, aí nós vamos ter duas imagens, vamos olhar para a primeira imagem, né? Então, vamos observar essa primeira imagem e buscar refletir sobre ela e a relação com o ato de pesquisar. Então, observando essa primeira imagem que trata, né, é um desenho, uma alusão aí, o que vocês veem dessa imagem, né? O que vocês estão vendo nessa imagem? Estão identificando o quê? Então, cada um vai poder pensar o que está vendo nessa imagem. Ela é uma imagem que ela não é definida, né? Pode-se ver que ela pode... E sugere diferentes interpretações de acordo com quem está olhando, né? E agora, então, vamos olhar a segunda imagem, que tem esse homem num caminho, com vários caminhos, né? Então, o que podemos depreender, né? O que vocês podem, cada um de vocês, olhando essas imagens, pode depreender a partir delas? Então, algumas perguntinhas. Na sua visão, qual o papel do ato de pesquisar, né? No decorrer dos seus estágios curriculares, no decorrer dos 3 estágios que vocês já fizeram, né? Estamos nesse último quarto. Então, qual o papel para vocês do ato de pesquisar, né? Da pesquisa no decorrer do estágio de vocês? A pesquisa foi existente, esteve presente, teve espaços, momentos e motivações, né, de reflexões, de pesquisa, de buscar entender questões que se davam, que aconteciam ao longo dos estágios, né? Qual foi o papel desses movimentos de pesquisar ao longo desse processo dos estágios? Então, para que serve também a pesquisa no que tange a relação teoria e prática de ser professor, né? Considerando que os estágios de vocês se referem, né, se relacionam a formar para ser professor. Então, qual o papel, para que serve a pesquisa, né, para vincular e articular a relação teoria e prática? Qual a importância da pesquisa na formação acadêmica, né, numa formação acadêmica, numa formação profissional e na atuação docente? E por fim, então, para vocês já começarem a pensar também, então, se existe algum tema, teve algum tema que mais, assim, motivou, mais interessou, mais angustiou, mais se fez presente, né? Mais brilhou os olhos de vocês, mais tocou, chamou a atenção de vocês, né? Despertando curiosidade, vontade de conhecer, estudar com mais profundidade após os
estágios, né? Então, é a partir daí que vocês podem estar começando a pensar, né? Para quem ainda não está pensando, sei que alguns já estão pensando, já tiveram, tem algumas ideias, e certamente penso que a maioria de vocês já tem, assim, algumas propostas, né? O que vai exigir de vocês agora é definir, né, a proposta, delimitar, considerando o tempo que vocês têm, as possibilidades, né, reais e materiais para desenvolver esse trabalho, né? Tá? E agora, então, vamos passar a discussão, né, do cerne da nossa aula, que é sobre o tema, né? Então, vamos começar a discutir sobre como definir um tema de pesquisa. Bom, então quando a gente fala numa proposta de um trabalho científico, né, e nesse caso a gente vai estar trabalhando com uma proposta de um artigo, a gente tem definições essenciais para serem tomadas, né, que são imprescindíveis para orientar a organização do trabalho, né? Então, o que será pesquisado? Que é o tema que a gente vai discutir agora nessa aula, né? Então, também a gente chama de tema, porque é o assunto, né? É o foco do que a gente vai discutir nessa aula. Então, também é um tema, né? E assim também a gente pode pensar o tema de pesquisa. É o foco do que eu vou analisar e vou discutir no meu trabalho, né? No artigo que eu vou desenvolver. Então, o que será pesquisado? Qual o tema? Qual o assunto, né? Por que e para que será pesquisado? Então, a construção daí da justificativa, vou justificar por que e para que é importante, como pode contribuir, qual o objetivo dessa pesquisa, o que visa essa análise, essa reflexão e qual o problema, né, que abrange esse objetivo. E como será pesquisado, ou seja, que bases teóricas, que autores, que fontes teóricas, que documentos, que políticas eu vou me orientar e também que caminho metodológico, né? Que tipo de pesquisa eu vou fazer, que sujeitos eu vou usar, que materiais eu vou usar, os instrumentos que eu vou usar para levantar os dados dessa pesquisa, né? Então, a definição do tema, né? Um pontapé inicial, realmente. Então, preciso inicialmente definir o tema, para depois ir delimitando ele dentro do que pode ser pesquisado, né? Porque às vezes o assunto pode ser maior e pode, bom, suscitar várias abordagens e várias especificidades, né? De acordo com o que eu defini por foco dentro desse tema, né? Então, a escolha do tema parte do assunto. Então, o assunto maior que eu quero, né, desejo estudar e pesquisar. Então, a pesquisa deve ser focada sobre um problema relacionado a esse tema, né, a qual, então, o objetivo da pesquisa vai tentar responder. Assim, a questão do problema e do objetivo da pesquisa emergem do tema. Então, para a gente estar pensando em aulas seguintes, no problema, nos objetivos, a gente precisa definir primeiro o tema, né? E aí depois, então, construir o problema e o objetivo de pesquisa. Então, alguns exemplos assim, né? Para a gente estar já, para vocês estarem pensando. Um tema de pesquisa, ensino de filosofia, ou seja, como ensinar filosofia. Eu quero discutir como é possível ensinar filosofia, ou se é possível ensinar. Então, algum problema que eu coloquei dentro desse tema maior de ensino de filosofia, em que medida as diferentes formas de ensino de filosofia podem propiciar ou não o processo de aprendizagem dos alunos, ou seja, as diferentes formas que se pode ensinar a filosofia podem ou não podem, né? Como é que elas estimulam o processo de aprendizagem dos alunos ou como não estimulam, a depender da forma. Pode ser que tenha formas que não estimulem os alunos a aprenderem, né? Então, o objetivo de pesquisa será entender em que medida as diferentes formas de ensino de filosofia podem propiciar ou não o processo de aprendizagem dos alunos. Vejam que o problema e o objetivo eles estão iguais, só o que muda é o que? O problema está na forma de uma pergunta e o objetivo está na forma de um verbo, né? Entender, compreender, né? Então, também para vocês já irem vendo como se constrói o problema e o objetivo, né?
Então, dá para ver que o problema e o objetivo, eles nascem do tema, né? Eu estabeleci lá um tema, um assunto maior, ensino de filosofia, mas aí eu tive que delimitar esse tema, né? Dentro da ensino de filosofia, delimitar algo, né? Que aqui foi as formas de ensinar filosofia para estimular o processo de aprendizagem ou não dos alunos, né? Outros exemplos, né? Temas clássicos da filosofia na escola. Então, né, eu estou interessada em analisar a possibilidade de trabalhar com os autores clássicos da filosofia na escola atualmente, hoje em dia, né? Então, o problema foi colocado, estabelecido em como trabalhar com os clássicos. Aí coloquei XY, né, vamos dizer, Aristóteles e Platão, Sócrates, né? Enfim, vários clássicos que eu sei que vocês gostam e se interessam muitas vezes em saber também como abordá-los, né? Na escola, então. E o objetivo, então, será qual? Analisar como se pode abordar os clássicos da filosofia na escola atualmente, né? Então, foi o que eu falei. Então, o meu problema parte de entender, é possível trabalhar com os clássicos na escola hoje? Como posso fazer isso, né? Então, eu quero analisar o meu objetivo de pesquisa, como? Eu vou pesquisar como é possível, como abordar é possível, como se pode ser essa abordagem. Vai ser esse o foco da minha análise dentro do tema maior dos clássicos da filosofia, né? Outro exemplo de tema, ensino de problemas através da filosofia, né? Também é uma proposta que a gente vê às vezes bastante presente, né? Então, a forma de ensinar através de problemas, né? De problemas atuais e contemporâneos e abordar a filosofia através disso. Então, o problema será: é possível ensinar filosofia através de problemas? Como ensinar filosofia através de problemas? Né? E o objetivo, então, estabelecido em como ensinar filosofia através de problemas. Né? Como ensinar filosofia através de problemas filosóficos, né? De problemas que vão ser abordados com viés filosófico, né? Suscitar os alunos a terem posicionamentos e inflexões filosóficas, né? Então, definição do tema, alguns fatores internos, né? Próprios, pessoais, internos, de cada um de vocês, né? A primeira coisa importante a se considerar é se definir um tema, né? Escolher um tema que se identifique. Então, é importante que seja um tema que vocês gostam, que vocês se sintam atraídos, que motive vocês a querer pesquisar, né? Então, que despertam o interesse em vocês a querer pesquisar e saber mais, né? Então, eu acho que a definição essencial, inicial, parte daí. A profundidade de conhecimento. Então, também, a partir de definir um tema que vocês gostem, né? É importante que seja algo que vocês já tenham uma certa familiaridade. Então, é um assunto que vocês já gostam, é um assunto que vocês, né? São discussões. O tema tem a ver com discussões, com conteúdos e conhecimentos que vocês se familiarizam, já fizeram algum trabalho ao longo do curso, já fizeram algumas análises, trabalharam alguma aula nas regências, nos estágios e se interessaram, trouxeram e levaram essa discussão já nos relatórios de vocês de estágio, né? Então, já tem de onde partir, né? Já tem uma certa familiaridade com esse tema, é o que vocês gostam e querem buscar explorar e aprofundar e organizar, então, nesse momento, né? Nesse artigo, no formato de um trabalho, né? Acadêmico e científico, né? As contribuições, então, também profissionais e acadêmicas, né, nesse tema para vocês e para esse campo acadêmico, para esse campo profissional, de formação profissional, né? Então, optar também por um assunto que tenha qualificações pessoais, que vai contribuir para vocês, né, como um professor, como um profissional, vai contribuir para colegas da área que vão ler, né? Então, é um assunto que pode também, às vezes, depois contribuir para vocês em outros trabalhos, especializações, pós-graduações, né? Em outros momentos e até mesmo na prática pedagógica, né? Então, que vai trazer contribuições para vocês de algum modo, né? Então, isso também é importante se considerar na definição de um tema, né? Fatores externos, então, né? Relevância e importância para o campo e a área, né? Social, né? Então, essa questão de fatores externos, né? Ou seja, as contribuições para os outros, né? Então, para o campo, né? Encontrar, então, um objeto dentro desse tema maior que mereça ser investigado, né? É relevante ser analisado. Ou seja, um tema geralmente que é atual,
um tema que está em tônica, né? Seja no âmbito das políticas, seja no modelo social que a gente vive, seja hoje na escola, né? A própria inserção da filosofia é uma discussão bastante presente hoje no Brasil, no ensino médio, né? A importância, o papel, as contribuições da filosofia, né? Então, que seja um assunto, né, um tema, um problema que tenha questões a serem respondidas, né? Seja por ser latente, seja por ser destaque, está muito em cena, seja porque demanda uma pesquisa, então esse esforço de vocês de organizar mais sistematicamente, organizadamente, né? Um tratamento mais aprofundado, buscar teorias para se discutir e organizar, né, reflexões sobre isso, né? Então, isso também é importante, né? Atualizar o tema. Atualmente, no Rio Grande do Sul, por exemplo, mesmo nós vivenciamos um movimento muito forte, né, impactando as escolas e o nosso estado, né, de enchentes. Então, são discussões atuais, o pós-pandemia, política atual do ensino médio, como eu falei. Então, há várias questões que são candentes, né? E que podem ser exploradas e aprofundadas, e sei que vocês terão muitas ideias, né? O que cabe às vezes é organizar as propostas, as ideias e viabilizar que elas sejam pesquisadas e tratadas cientificamente, né? Bom, fatores externos também, segundo, aplicabilidade, né? Então, é preciso também que seja um tema que já tenha sido, de certo modo, estudado, né? Claro que às vezes o foco do tema, do objeto, não foi estudado, né? Ou seja, na realidade que vocês estão estudando, ou no ano esse que vocês estão estudando, no ano agora de 2024, né? Então, o foco, às vezes, porque cada realidade é uma realidade, né? E vai trazer dados e elementos específicos daquela realidade, daquele momento histórico, desse momento social, né? Mas é preciso que seja um tema que já tenha sido estudado. Então, não adianta eu querer trabalhar com um conceito lá que ainda não foi estudado, que eu não encontro nenhum autor que fale sobre ele, né? Então, eu tenho que trabalhar com um tema que já tenha alguma discussão, tenha sido proposto teoricamente, mas ainda não tenha sido proposto na prática, né? Na prática de ensino de filosofia. Então, aí pode ser. Mas um tema que nunca, um conceito, uma abordagem que não existem, né? Aí é mais difícil, né? Sobretudo no nível do trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Porque quando é um doutorado, a pessoa às vezes já tem um tempo maior lá de 4 anos, né? Para buscar construir um conceito, desenvolver alguma ideia mais aprofundadamente, mas considerando, né, o tipo de trabalho que vocês vão fazer aqui, é importante que seja um trabalho que já tenha conceitos envolvido, uma proposta desenvolvida que seja teórica, pelo menos, né? Então é preciso que tenham fontes, materiais para vocês se basearem teoricamente, né? Disponibilidade, né? Também é uma questão muito importante, porque às vezes a gente tem muitas ideias e tem uma ideia assim de fazer um trabalho, mas a gente tem que considerar a questão real, né? Então, do tempo, da disponibilidade de vocês e de como o trabalho, né, o tema e a discussão que vocês vão propor, né, o tipo de trabalho que vocês vão propor, possibilita que vocês materializem esse trabalho, né? Então, às vezes eu quero fazer pesquisa entrevista com sujeitos. Bom, mas eu vou ter que entrevistar, depois eu vou ter que transcrever, né? Demanda todo um esforço, né? Então, o mais indicado nesse tipo de trabalho que vocês estão fazendo é que vocês trabalhem com reflexões de vocês, anotações, inquietações de vocês durante os estágios e façam tipos de trabalho bibliográficos, documentais, podem analisar documentos da escola, documentos como planos de aulas de vocês, apresentar uma proposta de plano de aula para desenvolver um tema, pode fazer uma análise da política, análise do currículo, né? Ou trabalhar com autores, com conceitos de autores e discutir as possibilidades, né, de aplicação e desenvolvimento desses conceitos, né, de autores do campo da filosofia, né? Então, então essa questão, né, do tempo, né, do esforço que demanda, né, dependendo do tipo de trabalho e de metodologia que tu for adotar, isso é essencial, né? Porque é preciso dar conta, né?
a análise dos resultados, fazer a análise também, que é uma parte bem, que demanda uma dedicação, um esforço, né? Então a gente vê às vezes muitos trabalhos que a pessoa chega na fase dos resultados não tem mais tempo. E é o ser do trabalho, né? É discutir os resultados e analisá-los, né? Então isso é importante vocês considerarem. Né? Então, a questão da delimitação é muito importante por conta disso, né? A questão de delimitar o objeto, né? É muito importante para poder dar conta com qualidade de discutir esse assunto, esse tema, né? Então, é importante que o objetivo do trabalho seja atingido com qualidade, né? Então, às vezes não é assim pesquisar muita coisa, não é pesquisar bem, né? Então, é definir um objetivo, fundamentar teoricamente e de forma qualificada, né, o trabalho com autores qualificados, com autores bons, né, que te respaldem com qualidade nessa tua discussão e apresentar e coletar dados também, né, analisando eles de forma qualificada, com critério, com rigorosidade, com criticidade, né? Então, são aí discussões centrais, né? Então, que ficam já de lição para vocês, né? Em breve a gente já vai estar abrindo, eu vou estar abrindo já no espaço ali, ambiente, o espaço para postar, né? Essa atividade 1, que vai ser então daqui a algumas semanas, mas vocês já podem ir pensando de acordo com as discussões que foram propostas nessa aula de hoje. Tá bom? E nos encontramos então na nossa próxima aula, na segunda aula da disciplina, ok, pessoal? Abraços e até!